Beleza, galera? A gente vai começar outra aula, certo? Agora a gente vai continuar a nossa explicação. Vamos fazer o carrinho, certo? Então hoje é a aula 7. Então vamos lá. Já deixei rodando aqui as coisas e já abri aqui o meu VS Code e tal, certo? Na última aula a gente parou, a gente fez o Cart Service, se eu não me engano, né? Então a gente fez a função de adicionar o carrinho e é isso, certo? Só que a gente não está mostrando ainda isso em tela, né? Então, por exemplo, eu já até adicionei um aqui só para ver se estava funcionando corretamente, tá aqui, beleza? Então eu vou adicionar mais dois red velvet, mais três aqui, ó. Teoricamente é para estar 4, exatamente, beleza? Então a gente vai construir a tela de carrinho. Quando a gente clicar aqui, a gente vai para a tela de carrinho. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai criar o nosso componente LiveWire, né? Então a gente vai criar o nosso component, a classe e a nossa blade, beleza? Então a gente vai dar o PA make LiveWire e kart, vamos chamar de kart, beleza? De carrinho. Beleza? Entendo que criou dois, novamente, né? Quando a gente trabalha com LiveWire, a gente cria uma classe, né? Que é a nosso component, onde a gente vai fazer nossa regra de negócio, e a blade, que é a view, beleza? Então, se a gente procurar aqui agora por kart, então eu vou ter o kart LiveWire e o kart blade, beleza? Então, eu vou colocar aqui o kart blade. Novamente, beleza? Igual a última aula, vou fazer aqui o nosso front-end. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa, eu vou copiar até isso aqui, ó, essa parte aqui. Eu vou fazer o front-end aqui, beleza? E quando eu precisar falar, eu digo, beleza? Só mostrando aqui, o nosso front-end do carrinho é bem simples, é só uma tabela, né? Então ele vai pegar todos os dados, todos os produtos que estão no nosso carrinho, na nossa seção, e mostrar nessa tabela, basicamente é isso, certo? A gente precisa só formatar a tabela para ficar bonitinha desse jeito aqui, beleza? Mas o header e etc é basicamente a mesma coisa, certo? Eu vou sempre deixar do mesmo jeito pra gente não precisar ficar mudando essa navbar direto, certo? Então, beleza? Então vamos lá. Novamente a gente tem um texto, né? Aqui a gente tem a main e eles estão em coluna, beleza? Então, aqui dentro, depois da nossa navbar, eu vou colocar uma div aqui para ser a nossa main. Então, até já colocou aqui. Vou colocar uma div aqui. Vou estilizar aqui e já eu volto. Vamos só linkar logo aqui esse íconezinho aqui pro nosso carrinho, certo? Então a gente clica aqui, a gente vai a logo e o carrinho aqui é uma imagem, a gente coloca ela dentro de um A, beleza? E coloca aqui o route. Claro, a gente não fez a rota, né? Então vamos lá fazer a rota agora. Então agora a gente vai ter uma rota chamada kart, beleza? Do jeito que ele colocou aí. A gente vai importar o nosso componente do LiveWire. E a gente vai chamar de carrinho do mesmo jeito que o Copilot sugeriu, beleza? Então aqui na nossa navbar, a gente vai colocar o route aqui, né? E colocar a nossa rota kart, beleza? Então quando eu clicar aqui agora, eu já estou na minha tela de carrinho, beleza? Então vamos lá, continuar. Aqui eu vou colocar uma fonte bold e basicamente é isso, beleza? Então vamos lá.
Aqui, como eu disse, é uma tabela, então simplesmente eu vou colocar uma table e vou fazer igual uma tabela normal. A gente vai ter o terrible, que é o nosso cabeçalho, né, da tabela, que seria essa parte aqui, que tem produto, preço unitário, etc. Beleza? Eu não vou estilizar agora, eu vou só colocar aqui o que tem lá. Então eu vou ter uma linha, né? Ele já até botou aqui, ó, produto, quantidade, preço, subtotal. Vamos ver se é isso mesmo. Tem só aqui, ó, antes disso tem um preço unitário. Então eu vou colocar aqui preço unitário. Preço unitário, quantidade, subtotal. Então depois de quantidade subtotal tá aqui, né, no caso. Subtotal. Beleza? Subtotal deles e o subtotal todo, né? Então eu tiro esse preço aqui, na verdade esse preço aqui vai ser excluído, né? Então basicamente vai ficar assim. Tá muito perto. Deixa eu ver. A gente vai estilizar, então eu vou colocar um pad, né? Beleza? Então depois a gente vai ter o corpo, que é o nosso T-body, que é o corpo do da nossa, como é que posso dizer? Nossa tabela, beleza? Então antes de a gente continuar, eu vou fazer logo um negocinho que eu vou trazer logo todos os itens do nosso carrinho, certo? Ou seja, eu vou pegar os itens do carrinho para a gente poder mostrar na nossa tela. Então lá no nosso Cart Service a gente vai fazer uma função, deixa eu ver aqui, pode ser public, já chamar uma função de getCart, ou seja, a gente vai trazer o nosso carrinho, certo? Que basicamente é esse aqui, ele vai retornar a sessão. Se não tiver essa sessão, ele vai retornar vazio, beleza? Basicamente é isso. E aqui no nosso kart, no nosso componente, né? A gente vai fazer o seguinte. Então nós chamamos aqui nosso componente, carrinho. Como eu disse, se você quer que algo renderize assim que a tela abra, você tem que colocar dentro da função do LiveWire chamada mount, né? Que ele vai montar o que tiver dentro na tela, beleza? Assim que carregar. Então aqui a gente pode fazer isso de várias maneiras, como eu disse, né? Eu vou simplesmente vou instanciar aqui, então eu vou chamar aqui de Cart Service. Eu vou instanciar ele aqui, então ele vai receber um new Cart Service aqui, né? Cart Service. Beleza? Basicamente é isso. Aqui eu vou ter uma variável, né? Então vai ser public, ele vai ser do tipo array cart, e ela começa vazio, beleza? Então basicamente é isso. No caso eu vou chamar de itens, né? Itens do carrinho. E aqui eu digo que these itens, né? Ou seja, o meu array de itens vai receber todos os itens do carrinho. Como é que a gente pode ter certeza disso? A gente pode dar um dump nesse item e ver. Então aqui ele tá lá, né? Eu tenho isso aqui no meu carrinho que eu adicionei no começo da aula, que é o nosso Red Velvet, né? Então se eu voltar aqui, por exemplo, eu vou voltar aqui vou adicionar um pudim agora no meu carrinho. Se eu voltar aqui, agora eu tenho um pudim aqui, beleza? Então tá trazendo o nosso carrinho da maneira correta, certo? Então agora a gente pode usar esses itens lá aqui no caso na nossa tabela. Então, que no caso é bem simples, vocês viram que é bem simples, né? A gente simplesmente retornou aqui todos os itens do carrinho, que no caso a gente só retorna a seção. Se não encontrou essa seção, ou seja, se ela não existir, ele retorna um array em branco, beleza? Basicamente é isso, é uma função bem simples. Nosso componente, a gente simplesmente criou uma variável do tipo array, inicializou ela como vazia, e aqui a gente instanciou o cart service e chamamos a função getCart, beleza? Basicamente é isso.
E agora a gente usa esses itens lá na nossa blade, que no caso é dentro do nosso T-body, que é onde vai ficar a nossa nossos itens, né, que estão dentro do carrinho. Então vai ser basicamente isso que ele está dizendo aí, ó. Ele só não encontrou o kart, né, no caso é items. Items name, não, eu vou tirar isso aqui, eu vou fazer o meu mesmo. Então vai ser itens, né, ou seja, aquela variável que eu criei, item, beleza? Basicamente é isso. E eu vou colocar simplesmente uma linha, então eu vou ter, cada um vai ser uma linha. E aqui eu posso botar, por exemplo, o TD, né? E aqui colocar o item, minha variável item, que é cada um no campo. A gente volta aqui para lembrar o nome dos campos. Name. Então, name. Oh, ele não é um objeto, né? Ele está em forma de array, então a gente acessa assim, name. Beleza? Então aqui eu tenho meus produtos, ó, que estão no carrinho, né? Que é o Red Velvet e o pudim, beleza? A gente vai colocar o resto agora, certo? Na verdade não, vamos formatar logo para deixar bonito, senão vai ficar tudo quebrado, beleza? A gente vai formatar logo aqui a nossa table aqui. Basicamente eu só vou colocar aqui na minha table que ela vai ser uma table auto, beleza? Aqui sim eu vou formatar porque vocês podem ver, né, o nosso T-header ele tem um background rosa, né? Então, tipo, vou ter que deixar esse efeito rosa aí, né? Vou até deixar aqui para não poder olhar as especificações. Então vamos lá. Acho que tá bem parecido, certo? Então, acho que é isso, certo? Eu acredito que tá bem parecido com o nosso design principal, que no caso é esse, beleza? Em questão de espaçamento a gente vai fazer na na datazinha, né, no TD, não aqui. Então o TD que vai determinar o tamanho da coluna, beleza? Vamos lá. Aqui no TR eu vou só acho que aqui não precisa fazer nada, né? Então quem vai determinar o tamanho da coluna, por exemplo, essa coluna é maior, é o item, né? Então vamos lá.
Esse nosso botão aqui da quantidade é basicamente aquele negócio que a gente fez lá no produto, então eu vou só copiar e colar. Que é essa parte aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver, se eu não me engano é. Então basicamente eu vou só copiar e colar aqui na nossa Blade. Dentro do nosso TD, beleza? Talvez eu precise só adaptar, né? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Ah, deixa eu só tirar aqui esses carinhos aqui. Ainda não temos, né, esses carinhos, a gente já vai fazer. E não temos nosso count, beleza? Que no caso vai ser item quantidade. A quantidade que já existe dentro do nosso carrinho, né? Ó. Até que ficou legal, não vou mexer. Certo? Então não tem um porquê mexer, né? Só ficou meio desalinhado aqui, eu vou corrigir, beleza? Novamente, nosso excluir aqui é um SVG, né? Então você pode vir aqui, copiar para SVG, esperar aparecer a mensagenzinha, vem nossas imagens lá, ó. Tá dentro de Public Images. Aí tu cria um arquivo chamado, sei lá, delete.svg. Aí você cola lá dentro o que foi copiado do SVG aqui do nosso Figma, beleza? Basicamente é isso. Aí você vem aqui, coloca o novo TD, diz que você vai procurar o image, Asset, que é dentro de images barra delete. Ele vai ficar assim, beleza? Vou ver porque que a quantidade tá quebrando. Deixa eu ver se eu botei alguma coisinha aqui a mais que não é pra colocar. Então nosso TR. Tentei no alto. Beleza. Do alto, 16. XL. Aqui tá normal. Tem que ajustar aqui na linha. Ali que tá com problema, né? Deixa eu ver aqui. Vai ter que ser nosso TR. Deixa eu formatar. Text. Nossa, tá. Ok. TX, Line Flex. Posso colocar aqui como Line Flex. Não melhorou não. Será que podia ser isso? Não é isso. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Flex.
tem centro. Vou botar flex call aqui só pra ver. Flex roll. Funcionar. Tem sim. Ah. Não, mas aqui é do flex, beleza. Se eu tirar isso aqui, os itens vão ficar desorganizados dentro dele. Então, dentro do nosso TD, estranho que é para funcionar. Deixa eu pad top aqui. Aí com o pad top ele funciona aí dentro. É. Funcionou, né? Funcionou, a gente deixa aí. A gente não mexe não, né? Então, continuando lá para a imagem, certo? Ele vai ter esse mais. Aqui também tá quebrando, mas aqui eu vou botar um botão. Esse mais vai ser um botão. Agora ele vai pra lá. Agora eu tenho um clique. Beleza? Esse botão a gente não vai basicamente colocar nada agora. Porque a gente vai fazer já já. Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que tá interessante, beleza? Vou fazer o resto, né? Porque aqui a gente tem essa barrinha aqui de baixo e tem os botões, né? Que é o continuar, que a gente vai pro checkout, e tem o continuar comprando, que volta pro nosso home, beleza? E a gente vai fazer eles agora, beleza? Então vamos lá. Então depois da table, dentro dessa de venda, deixa eu ver. Dentro dessa de venda, porque tá dentro do main, eu vou colocar outra div. Essa div só tem um texto dentro dela, né, basicamente. Então eu vou colocar o mesmo negócio que eu coloquei lá em cima aqui, ó. Do mesmo jeito. Basicamente a mesma coisa. Beleza? Basicamente a mesma coisa lá de cima. Aqui dentro. Deixa eu dar um reload aqui só pra ver se vai ter para de. Tá bugado. Beleza? Voltou. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou colocar um texto, né? Então seria. Aí seria o subtotal de todo mundo, né? Que no caso é o total, né? Esse total a gente vai pegar. A gente vai fazer uma função lá no cart service para trazer o total logo de tudo que está dentro dele, beleza? Fica mais fácil do que fazer isso no nosso component. Então lá no cart service a gente vai pegar um. Deixa eu voltar aqui pro nosso cart service. A gente vai criar outra função aqui. A gente vai criar uma função chamada get, sei lá, get total cart. E simplesmente vai retornar para mim a soma total que tá no meu carrinho, beleza? Basicamente é isso. Deixa eu ver se faz sentido isso aqui. Ele vai pegar o carrinho
e tem uma variável, ele vai item por item somar, faz sentido sim. Basicamente é isso aqui que ele vai fazer, beleza? Ele tá recuperando os itens que tá no meu carrinho, na minha seção, né, chamada Shopping Cart. Ele tá inicializando a variável e tá dizendo, e tá integrando cada um, né? E pegando, né, somando todos os subtotal de todos os itens que estão no carrinho dentro dessa variável total e retornando a variável, beleza? Então lá no meu cart, no meu mount, eu posso criar uma variável aqui chamada public, sei lá, pode ser, eu acho que é float, né? Ela tá vendo sempre inteiro, pode ser quebrado, né? Eu não vou tipar não dessa vez, eu vou simplesmente colocar o nome da variável total e inicializar ela como zero, beleza? Se não vier nada, mesmo que não vier nada, ela se torna zero. E aqui vou dar ela o valor total do carrinho, beleza? Basicamente é isso. Para saber se está funcionando, aqui dentro a gente coloca ó, total do jeito que tá ali, né? Ali no caso ele tá subtotal. Não faz sentido para mim, né? Colocar subtotal. Eu vou colocar total mesmo. Total do carrinho, né? Faz mais sentido para mim colocar total do carrinho. Então eu vou deixar, não, vou botar subtotal mesmo. Então vou botar subtotal do jeito que tá aqui, porque a gente vai fazer um negócio no nosso checkout que pode alterar o valor total. Então esse ainda não é o valor final, né? O valor final vai ser calculado lá no checkout, né? Porque ele tem a taxa de entrega e etc. Beleza? Subtotal é assim. Aí ele tem isso aqui. Eita, calma. Ele tem isso aqui e aqui eu coloco o nosso variável total. Beleza? Basicamente é isso. Aqui, ó, né? Só que tá meio cagado. Como é que a gente pode resolver isso? Tem que jogar isso lá pro outro lado. Então eu vou colocar isso aqui também dentro de uma div. Essa div eu vou chamar ela de... Vou dizer que ela é flexível e que ela é flexible. Beleza? E vou simplesmente jogar o item lá pro final. Deixa eu ver se assim ele vai já. Já foi? E item center. Não foi o item center, era pra ter ido. Deixa eu botar text center. Estranho. Bem. Que eu vou só dar um padzinho aqui pra ele dar uma descolada. Ele tá pegando a cor lá de cima, né? Dessa cor aqui. Eu vou colocar 600 só pra dar uma diferenciada. Acho que aqui tá bom. Vai dar um pouquinho maior. Eu vou botar um pouquinho maior. Vou colocar 2x0. Perfeito. Eu só não entendo por que não foi. Então se eu botar item center aqui, ele vai. Ele também não foi. Acho que é porque eu não tô dando um tamanho pra esse cara aqui. Deixa eu botar aqui um flex call aqui. Ainda assim não pegou. Deixa eu botar item center. Justify center. Ah, agora foi, beleza? Coisas do Tailwind, né? Vocês sabem como é. Agora a gente vai, eu acho que fazer os botões lá, né? E depois repetir o nosso pré-footer e o footer que já tá pronto, né? Então basicamente aqui a gente vai fazer dois botões, então aqui é simples, a gente vai fazer uma div, calma. A gente vai fazer uma div, essa div vai ser flex row, beleza? E eles vão ficar lá pro final, então ele vai ser um justify center. E eu vou dar um px, não parece px não tá dentro de nada, então eu vou dar só um gap entre eles de 3. Beleza?
Deixa eu só ver aqui como é que tá ficando. Basicamente é isso, né? Eu vou só formatar agora, né? Pra deixar do jeito certo. Então, continuar comprando. Basicamente, se continuar comprando, ele não tem background. Então, o background ele é branco. Ele tem borda, né? Então, em vez desse background, eu vou botar border. E aqui eu deixo um carinha chamado border. Ó, beleza? Text pink 600 de novo. E ele é muito mais arredondado, né? Então eu vou deixar ele mais arredondado ainda. Então ele tá rounded largo, tá 2xl. Vou botar full aqui. Ah, perfeito. Full tá melhor, beleza? Aqui eu deixo o full também. E é isso, beleza? Posso colocar aqui em vez de finalizar a compra, continuar. Beleza? Então, eu vou colocar esse cara dentro de um A para ele poder ser redirecionado. Não faz sentido eu botar um botão dentro de um A, mas, né? Fazer o que? Até, na realidade não precisa ser botão, né? Aqui eu posso colocar como uma div mesmo. Vai dar o mesmo efeito, beleza? O que importa, como eu disse, é o teu índio. Então se tu botar uma div e transformar ela no botão, é só colocar um A para dar uma ação, beleza? Então aqui, qual é a ação desse botão? Continuar comprando. A ação dele é me redirecionar para minha index, né? Então, index, home. Beleza? Então se eu clicar aqui, ele vai para minha home. Basicamente esse. Esse continuar, ele me leva para minha tela de checkout que a gente não vai fazer hoje. Beleza? Vai ser para a próxima aula. Basicamente é isso, né? Então aqui eu tenho esses caras que estão em coluna. Aqui eu vou ter o meu X pré-footer. Não é assim? Cadê o meu carrinho? É pré-footer junto, né? Se eu não me engano. Então, sim. Beleza? E o meu X footer. Que também não é assim, né? X minúsculo. Beleza? Basicamente é isso. Eu acho que tá bem parecido, certo? Com o nosso design original. Então vamos lá. Vamos fazer esse negócio funcionar, né? Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar a nossa tela toda vez que o carrinho for chamado, beleza? Então toda vez que o carrinho for chamado, a gente vai atualizar a nossa tabela, beleza? Toda vez que o carrinho que eu digo, toda vez que nosso cart service for chamado, né? Então toda vez que eu adicionar, decrementar e tal, eu tenho que atualizar isso em tempo real na nossa tela, beleza? Então a gente vai usar um negócio chamado, eu acho que fica dentro de properties. Que eram nossos listeners, né? Não existe mais listener, agora é outro nome que eu esqueci agora. Deixa eu me lembrar aqui como tá aqui. É os nossos eventos, certo? Então, antigamente a gente fazia assim, né? No Livewire 2, que a gente emitia um evento. Hoje a gente simplesmente faz um dispatch, né? E a gente vai voltar para isso, é só para me mostrar o que a gente vai fazer. Então toda vez que a gente adiciona algo, beleza? Ou seja, a gente vai fazer algo, então a gente vai dizer cart upgrade, ou update, ou modified. Então a gente vai dar um dispatch no evento. A gente vai ficar ouvindo esse evento em algum canto, que no caso é no nosso mount, para ele poder renderizar a tela de novo. Sem refresh, né? No caso. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer a gente pode
fazer esses botões funcionar, beleza? Então para fazer esses botões funcionar, a gente tem que ir lá no nosso cart service, beleza? Então basicamente é isso. Esse botão de mais já está pronto, né? Que é o nosso adicionar. Nesse caso aqui ele vai adicionar 1. Então se a gente for no nosso cart service, por padrão ele sempre vai adicionar 1. Na verdade ele não está adicionando, mas eu posso dizer que ele vai adicionar 1. Então o que a gente vai fazer? No nosso cart aqui, a gente vai criar uma função chamada de public increment product, beleza? Ele vai receber qual o public function, né? Ele vai receber qual o ID do produto que a gente vai incrementar, né? Então a gente precisa de um ID. A gente vai instanciar de novo aqui nosso cart service. E ele já literalmente fez isso, né? Desculpa. Ele já chamou a função dentro do cart lá do nosso cart service, que é essa. Tá passando qual o ID e a quantidade. Nesse caso aqui ele vai adicionar 1 por 1, beleza? Não tá funcionando porque eu não coloquei lá na tela. Então aqui no nosso cart blade, aqui nesse carinha aqui, que é o demais, eu vou colocar que ele vai ser um wire click. Qual é o clique dele, né? A função que ele vai chamar é add cart. Não, como é que eu botei? Desculpa. É increment product. Então basicamente é isso. Então vou atualizar. Eu tenho que passar, né? Ele recebe um carinha por parâmetro, né? Que é o int product, beleza? Int product. Então vamos adicionar esse carinha. Aqui a gente só coloca o nosso item ID, beleza? Então qual é o ID do item que eu quero incrementar? Basicamente é isso. Então, se eu clicar aqui, beleza? Ó. Na realidade nesse caso aqui nem precisa de dispatch, né? Então eu simplesmente estou recarregando a tela aqui. Estou recarregando meus itens aqui. Mas se só por questões de aprendizado, eu vou colocar o dispatch, beleza? Então eu vou comentar isso aqui. Eu vou dizer o seguinte, eu quero dar um dispatch. Ou seja, eu quero fazer um evento, né, disparar um evento chamado cart update. Basicamente é isso, beleza? O nome do nosso evento é cart update. O que é que acontece quando a gente faz esse evento, né? Se eu olhar aqui na documentação, basicamente assim, eu vou disparar um evento e em algum canto eu consigo ouvir, escutar esse evento. Então toda vez que esse evento é disparado, eu faço alguma coisa no meu sistema, beleza? Basicamente é isso. Então toda vez que esse carinha for disparado, eu faço alguma coisa. Então basicamente eu preciso escutar desse jeito aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Toda vez que esse carinha for disparado, eu vou chamar a minha função de mount para ele montar a tela de novo, certo? Eu tenho que importar, beleza? E aqui eu coloco o nome do nosso evento, beleza? Então vai funcionar do mesmo jeito. Então se eu chamar esse carinha aqui, ó, ele atualizou a tela, beleza? Se eu inspecionar aqui, ó, tá aqui no meu network, ó, vou deixar aqui, eu vou clicar aqui no 2, ó. Então ele chamou a minha tela de novo, beleza? E não deu refresh, obviamente, né? Ele só chamou por debaixo dos panos, beleza? Basicamente funciona do mesmo jeito, só para questões de conhecimento mesmo, que a gente tem esse como disparar eventos no LiveWire, beleza? Basicamente é isso. Agora a gente vai fazer o decrement, então basicamente o decrement é a mesma coisa. Então ele vai receber, a gente precisa fazer o decrement lá no nosso cart service, a gente não fez, né? Então basicamente a gente vai criar aqui uma função de decrement. Eu vou fazer aqui depois dessa aqui do lado do cart. Então eu vou fazer uma função chamada public function decrement product, beleza? Deixa eu ver se faz sentido.
Se for menos um, faz sentido. Então deixa eu explicar aqui o que é que ele fez aqui. Ele pegou o shopping cart, né? Ou seja, ele pegou todos os produtos. Aí ele vai ver. Existe esse produto, né? Se existir, ele simplesmente vai diminuir um, beleza? Ele vai diminuir um e vai atualizar o subtotal de novo, né? Então ele vai pegar a nova quantidade e vai multiplicar pelo preço unitário. Aí aqui ele faz uma condição, né? Se a quantidade for menor ou igual a zero, ou seja, depois que ele fez isso aqui, a quantidade é zero ou menor que zero, ele simplesmente remove, né? Porque não faz sentido, quando chegar um aqui, se eu tentar remover, ele remove o item do carrinho, né? Faz sentido, beleza? Então basicamente é isso, certo? Basicamente é isso aqui. E aqui ele atualiza novamente a nossa sessão, certo? Então eu vou criar aqui o public function decrement product. Ele chamou o decrement product e tá enviando. E aqui eu fiz o despacho de novo em um novo evento chamado cart update e ele vai atualizar a nossa tabela, né? Nossa blade. Então aqui na nossa blade eu simplesmente vou pegar isso aqui, vou colocar nesse botão de cima e aqui vai ser decrement. Basicamente é isso. Decrement product, beleza? Vamos ver? Então basicamente é isso, beleza? Tudo certo. Então se eu tirar aqui, ele remove do nosso carrinho. Show de bola, beleza? Então nosso carrinho tá funcionando perfeitamente, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver só quanto tempo tá dando aqui já. 46 minutos, perfeitinho. Então o que é que a gente falta fazer agora? Então a gente já tá atualizando nossa tela, beleza? Toda vez que eu atualizo o meu produto, então eu tô atualizando isso aqui em tempo real. Se eu atualizar a tela aqui, ele vai continuar assim, porque ele atualizou isso na nossa seção do navegador. Então se eu vier aqui, ó, tá vendo? Então adicionar outro, ó. Qual é o produto que tá? Tá o pudim. Então adicionar 3 Red Velvet e voltar lá no meu carrinho, né? Então basicamente é isso, certo? Beleza? Basicamente é isso. E agora o mais fácil, né, é remover. Então aqui a gente vai criar uma função chamada public function remove product. Então basicamente, deixa eu ver, ele vai pegar os produtos, se existir ele vai remover, beleza? Basicamente é isso. Então, ele vai dar um set, né, que é um set, que é remova desse array, beleza? E é isso. Então aqui eu vou ter a função novamente, o remove product vai chamar e vai dar o despacho, beleza? Então na nossa tela lá no delete, né, aqui no botão dele ele vai dar um wire click e vai chamar o remove product passando o meu ID, beleza? Que é o item ID, beleza? Basicamente é isso. Então eu vou adicionar aqui outro produto que é o nosso arroz. Vou adicionar aqui 5, 6. Basicamente é isso. Show? Adicionou 6, adicionou. Então eu vou colocar aqui, ou desculpa, eu vou apagar aqui o arroz doce. Ele apagou e atualizou nossa tela. Show de bola? Basicamente é isso. Aqui tá errado, né? Tá continuar. Beleza? Então basicamente é isso, pessoal, o nosso carrinho. A única coisa que eu vou fazer um negocinho aqui na nossa nave bar. Na verdade eu acho que eu vou transformar essa nave bar em um componente pra gente poder fazer um negocinho aqui que eu tô pensando, beleza? Então vamos lá. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui.
Eu vou tentar fazer isso aqui agora, beleza? Então eu vou dar um PA make, vou chamar de navbar. Beleza? Então essa navbar aqui, em vez de ser agora um component, ele vai ser um library completo. Então eu vou clicar aqui, beleza? Só para me testar um negócio, certo? Na próxima aula a gente continua. Então eu chamo aqui a minha navbar, vou lá na minha navbar blade, que é essa, e colo aqui, beleza? O que é que eu vou fazer nessa navbar que eu criei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui no carrinho, beleza? Que ele vai, cadê? Cart service, né? Que ele vai contar tudo que tem dentro do carrinho. Então simplesmente ele vai dar um public function counting cart. Basicamente é isso, né? Ele vai retornar a quantidade de produto que está no carrinho, beleza? É o que eu vou fazer. Aqui no meu navbar aqui, ó, que eu criei, no mount dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um public cart total, recebe 0. Beleza? Cart update cart total. Deixa eu ver se faz sentido isso. Talvez isso faça sentido. Então cart update cart total. E aqui eu vou criar update cart total. Ele vai contar. Eu posso contar aqui direto, não preciso nem fazer lá. Beleza? Beleza? Aí ele chama aqui, então teoricamente eu nem preciso daquela minha função, né? Então para não encher aqui, né? O que é que acontece? Eu tenho meus listeners, o que é o meus listeners, né? Ele vai, eu tenho um listener chamado cart update, né? Que eu fiz aqui no meu cart blade aqui. Então eu tenho esse listener aqui, né? Que é um evento que eu criei. Então o que é que acontece? Toda vez que esse evento acontecer, eu quero que ele carregue para mim aqui nesse ícone aqui a quantidade de itens que tem no carrinho, beleza? Para o cliente ficar ciente de quantos itens tem no carrinho. A quantidade total, né, de itens. É por isso que eu fiz aquela função. Então como é que a gente vai fazer isso? Usando os listeners, né, que eu acabei de mostrar. Usando os listeners do... Cadê? Desculpa, não é aqui. Usando os listeners do nosso querido Livewire, a gente consegue fazer isso, beleza? O que acontece? Em vez de fazer esse carinha aqui, eu vou colocar direto no malte, beleza? Então, por que eu vou colocar direto no malte? Porque aqui no malte de qualquer jeito eu vou ter que chamar aquela função lá, porque ele tem que pegar. Aqui ele só vai... Porque o malte, ele de qualquer maneira, mesmo que não tenha esse evento acontecendo, ele vai atualizar a tela. Que no caso ele vai atualizar nesse nosso mini componente que a gente criou. Então, basicamente aqui eu vou chamar o nosso cart service. Beleza? Em vez de ele chamar aqui direto, deixa eu importar. Em vez de ele chamar aqui direto, eu vou chamar o cart service get total cart, beleza? Então, beleza? Então assim que montar a tela, ele já pega o total que está lá no carrinho, mesmo que não exista nada. E toda vez que eu disparar esse evento chamado cart update, ele vai e chama o meu mount novamente, beleza? Então como é que a gente sabe disso? Se eu atualizar a tela aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque essa navbar é a navbar padrão, beleza? Eu quero que aconteça na minha navbar aqui, nessa navbar. Então só pra coisa a gente vai colocar aqui aquela função. A função não, desculpa, essa variável que a gente criou. Então eu coloco aqui a variável aqui, beleza? E assim que eu atualizar a tela, na verdade não é assim não, porque ainda vai continuar errado. Por quê? Porque ainda estou usando o navbar do component que a gente criou. Eu quero usar esse componente Livewire, né? Eu quero usar todo o componente Livewire que eu criei agora para minha navbar. Em vez desse aqui, que foi o que a gente criou no componente, beleza? Então como é que a gente faz? Aqui no nosso cart blade, em vez desse navbar padrão, a gente vai usar o do Livewire. Como é que a gente chama um componente Livewire aqui todinho, Rodrigo, para ser usado numa tela? Simplesmente a gente
Eu tô mostrando isso para vocês terem noção de que a gente pode usar componentes LiveWire dentro de componentes LiveWire, beleza? Então esse aqui é uma blade de um componente LiveWire do carrinho. E eu tô chamando outro componente, outro LiveWire dentro desse LiveWire, beleza? Que esse LiveWire externo tem as suas próprias regras de negócio. Que no caso ele só simplesmente vai contar a quantidade de itens que tem no nosso carrinho. Então eu clico aqui, ó, LiveWire, e dou dois pontos o nome dele. Basicamente é isso. Então, ele trouxe foi o total, né? Eu não quero total, calma. Mas funcionou, né? Ó, se eu aumentar aqui, ó, ele disparou o evento de Cart Update, né? Então quando eu cliquei aqui no mais, ele disparou o evento de Cart Update. Lá no meu componente LiveWire externo que eu criei, que é a navbar, ele ficou escutando o meu listener, né? Então tem uma propriedade privada chamada listener. Toda vez que esse Cart Update for chamado dentro do meu sistema todinho, o que é que ele vai fazer? Ele vai montar a tela de novo, né? No caso ele vai montar o meu componente de novo, que é esse componente aqui. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui para 6, ele foi lá e aumentou. Mas no caso eu não quero total, eu quero a quantidade de itens, né? Então eu errei aqui, beleza? Na get total cart. Deixa eu ver aqui. Eu botei esse mesmo nome. Não, desculpa não, aqui cart service. É count cart, beleza? Então eu quero saber quantos itens tem no meu carrinho. Ó, meu carrinho tem 2 itens, beleza? Basicamente é isso. Vou só dar uma... pra vocês terem noção do poder do LiveWire, beleza? Vou dar só uma ajeitadinha nesse negócio aqui, né? Então, deixa eu só aumentar aqui a tela mais um pouco. Eu vou tirar isso aqui daqui. É o que eu vou fazer. Eu vou colocar isso aqui dentro de uma div. E aqui eu vou colocar ele aqui embaixo. Caixa total. Beleza? Eu vou dizer que eles tem que ficar em class flex. Acho que vou voltar em row. Beleza? Basicamente é isso. Aqui eu vou colocar ele dentro de um P. E vou formatar esse P. Eu vou dizer que esse P ele vai ter text tipo pink 600. Beleza? Ele vai ser fonte bold. E sei lá, text x0. Muito grande, né? Deixa normal. Assim tá bom, certo? Acho que só para demonstrar. Aí o que acontece? Aqui no nosso carrinho, a gente não, aqui quando a gente clica aqui em comprar, a gente não está disparando nenhum evento. Vocês podem até ver que o carrinho aqui mudou. Porque nessa nossa tabela, nessa nossa view, nessa blade, ele está usando o navbar normal. Então a gente vai lá, a gente vai mudar o Product Blade. Em vez de ser o navbar padrão, a gente vai usar nosso LiveWire, beleza? Então ele vai contar aqui. O que é que acontece? Toda vez que eu clicar aqui, eu quero que esse quantidade aqui também atualize, né? Porque se eu clicar aqui, ó, não vai acontecer nada, beleza? Só vai acontecer quando entrar nessa tela aqui. Por quê? Porque quando entrar nessa tela, ele vai atualizar o valor. Aqui não está acontecendo nada, por quê? Aqui eu não estou disparando o evento, beleza? Então eu tenho que ir lá no meu product, LiveWire. Então toda vez que ele adicionar o carrinho, eu tenho que disparar, né? Que no caso, no LiveWire 2 era emit, aqui é dispatch. Então eu tenho que disparar o cart update, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todos os itens, tá vendo que está atualizando aqui? Vou voltar pro meu index, vou clicar aqui nesse carinha, vou adicionar ele ao carrinho, ó, tá vendo que ele adicionou? Se eu adicionar mais uma vez ele ao carrinho, ele não vai adicionar, por quê? Porque é o mesmo item, né? Então eu só adicionei mais um nele. Agora se eu adicionar, por exemplo, o pudim, é um novo item, ó, tá vendo? Ele tá atualizando lá em cima, beleza? Então, acho que pra aula de hoje tá bom isso, certo, galera? Então, a próxima aula vai ser o seguinte, na próxima aula a gente não vai fazer o nosso checkout, né? A próxima aula a gente vai fazer a nossa autenticação. Por quê? Porque o cara só pode entrar no nosso checkout se ele tiver autenticado. E a gente ainda não fez as telas de registro e de login, beleza? Então a gente vai fazer toda a parte de registro e login.
a gente vai guardar, né? A gente vai colocar um middleware na rota de checkout, ou seja, esse cara só pode acessar, qualquer pessoa só pode acessar a rota de checkout se tiver logado. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai fazer isso. Certo? Então, na aula hoje a gente fez o carrinho, implementou umas coisas até extra, que no caso era isso aqui. Eu nem tinha planejado fazer isso, eu fiz agora. Beleza? Então, basicamente é isso. Nosso carrinho aqui tá funcional, então funciona tudo, só apagar. Beleza? Basicamente é isso. Então, próxima aula a gente vê o resto, pessoal.